Uma boa noite para cada um de vocês. Hoje é 22 de janeiro de 2025. Agora é 8h33 da noite. Hoje é quinta-feira. Então estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Então Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo, trazendo a chave do Evangelho, parte 96 e 97, com o meu pastor Vanderlei Vilaça. Então, um bom dia, uma boa noite para cada um de vocês, sejam bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Hoje está muito difícil para mim fazer essa live aqui. Eu quero mostrar para vocês a situação que eu estou aqui, que eu me encontro aqui, tá vendo? Olha aqui para vocês verem se tem base um negócio desse. Não tem base não, gente. Olha a confusão. Olha se tem para vocês verem essa confusão aqui, ó. A branca aqui. O feio lá, ó. Olha a confusão que eles arrumam aqui, ó. Olha aqui, gente, se tem base um negócio desse. Tem base não, só. Ó. Branco aqui, o feio aqui, ó. Vou mostrar para vocês do alto. Não dou conta não, gente. Então só para vocês verem que não é fácil. Não é fácil. Então uma boa noite para o Wellington. O Wellington, eu acho que é prática, né? Letícia, boa noite, Letícia. Deus abençoe. Estamos ao vivo. Agora vou mostrar também no Instagram. Aqui. No Instagram também, ó. Todos dois aqui, gente. Tem base um negócio desse não. Ó, olha pra vocês verem. Então, uma boa noite, TikTok Universal. Otávio Cruz. Oi, Otávio. Uma boa noite, Otávio. Deus abençoe. Bidico. Boa noite, Bidico. Boa noite a você aí também. Hoje está um dia chuvoso, né, gente? Então, eu estou mais caseiro hoje, tá? Hoje eu só fiz um serviço particular. Quase não trabalhei muito não, porque com a chuva é complicado. Estou esperando um pouquinho mais para as pessoas chegarem, tá? Fabiana Aguiar, boa noite, Fabiana. Gilmar da Silva, boa noite também. Rodrigo Rangel. Então, sem mais delongas, eu vou lá. Já vou colocar a live, então. Sidney Belarmin. Boa noite, Sidney. Então, vou virar a câmera aqui, gente, e já vamos direto para a live. Tá? Já vou virar a câmera aqui para nós ir direto para a live. Deixa eu virar a câmera aqui. Virar a câmera aqui também no Instagram, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Olá, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Temos a grata oportunidade de estarmos de volta. Semana passada nós estivemos bem envolvidos com a celebração da Páscoa, portanto não tivemos tempo para fazer as chaves do Evangelho. Mas é uma grande chave
celebrar a Páscoa, né? É para nós o momento mais crucial da igreja cristã. Morte, sepultamento, ressurreição, ascensão do Senhor Jesus Cristo. Se não tivesse havido uma Páscoa, não haveria cristianismo, não haveria igreja, mas Maria graças a Deus por esse processo. Morte, morrendo, ele nos amou. Sepultado, ele levou nosso pecado para longe. Ressuscitado, ele nos garantiu essa vitória. Letícia. E um dia desse ele volta para nos buscar. Antes de nos levar daqui, ele nos deu comissão para que nós levássemos o Evangelho, para que nós anunciássemos os seus feitos e com essa anunciação nós conquistássemos as pessoas que estão envolvidas no mundo de pecado, de dores, de loucura que nós chamamos o Éden de Satanás. Então, é a nossa obrigação, é a nossa comissão levar essa palavra. Eu quero basear aqui a nossa meditação na oração do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 17 de João, lá no versículo 17 também, o Senhor Jesus Cristo orando pelos seus discípulos. Depois nós vamos ver que ele não orou só pelos discípulos, mas por nós todos. Ele disse assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Agora, como foi que o Pai enviou Jesus ao mundo? Não foi um envio de eu chamar, por exemplo, o meu filho e dizer assim: João, vá a determinado lugar para mim. E o meu filho vai lá fazer algo em meu nome. Eu não tenho a capacidade de enviar o meu filho tal como Deus enviou o seu. Por quê? Porque quando Deus enviou Jesus, Deus foi dentro de Jesus. Dentro um só corpo. Uma só pessoa. Aquilo, Atos, capítulo 20, verso 28, Atos 28, verso 20, diz que Deus comprou o rebanho com o seu próprio sangue. Jesus era Deus em carne. Deus estava em Jesus reconciliando o mundo consigo. Então, a maneira que Jesus foi enviado, ele está enviando os seus. Qual é a maneira? Ele está dentro de nós. Assim como tu me enviaste, também eu os enviei ao mundo. Cada pregador da palavra de Deus, o verdadeiro enviado de Deus ao mundo é Jesus visitando a casa de alguém. Não há um outro lugar para se encontrar Jesus Cristo a não ser em seu povo, no corpo da sua igreja. Essa é a maneira que Jesus está nos enviando. Aí entra assim, cabe a nós viver a mesma vida que ele viveu. E aí ele disse assim: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Esse eu me santifico por causa deles é que me chamou a atenção aqui. O Senhor Jesus Cristo, como um homem, ele poderia ter se casado. Ele não fez isso. O Senhor Jesus Cristo, como um homem, ele poderia ter adquirido bens. Ele não fez isso. O Senhor Jesus Cristo poderia ter se envolvido em muitas coisas terrenas aqui que não era
errado, que não é pecado, que não lhe faria mal, mas impediria de cumprir a missão de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um que, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Então, essa é uma graça tremenda. Nós pensamos que Jesus deu a sua vida apenas no Calvário. Na verdade, ele deu a sua vida desde que nasceu. Entende isso como renúncia, renunciando prazeres, renunciando direitos, renunciando possibilidades e vivendo exclusivamente para um propósito, que era salvar essas almas, ganhar essas almas, reconciliar esse povo que havia se perdido por causa do pecado, novamente com Deus. Então Deus nos dá essa comissão, assim como Jesus é enviado, ele nos envia. Eu não tenho necessidade de morrer por alguém, porque o Calvário, de acordo com Hebreus, capítulo 9, foi de uma vez por todas, Jesus entrou no santuário, ofereceu o sacrifício, tanto como sacrifício cordeiro, como sumo sacerdote. Ele oferece, e de uma vez por todas, essa questão do pecado está eliminada. Então, como homem, eu não preciso deixar de casar, porque no casamento há um relacionamento físico, emocional ali, e isso tiraria a condição de cordeiro. Cordeiro, lá no Velho Testamento, que fosse ser sacrificado, deveria ser macho de 1 ano que não tivesse ainda encontrado uma fêmea. Tiraria qualquer homem da capacidade de exercer isso. Não é o nosso caso, já que a Escritura, São Paulo escrevendo a Timóteo, diz: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja marido de uma mulher. Então já nos inclui aqui. Isso sai fora. Mas existem renúncias que cabe a todos nós cumprir em benefício de outro. Porque a nossa missão ainda é salvar almas, ou mostrar a essas almas que houve um Salvador. Eu quero tomar uma escritura aqui também. Em 1 Coríntios, capítulo 8, o apóstolo Paulo fala algo que a gente poderia ficar ampliando em muitas coisas aqui, apenas para poder salvar as pessoas. No tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Nós temos conhecimento das coisas e às vezes nós nos tornamos muito grandes pelo conhecimento que temos. Mas o amor edifica. São Paulo está nos chamando a sair do que eu conheço para a operação do amor. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca,
fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos de mais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir, a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraca, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua consciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar o seu irmão, nunca mais comereis carne, para que meu irmão não se escandalize. E aí o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui. Ô, gente, eu comer isso não me faz mal, não. Eu não considero essas coisas. Por quê? Pelo conhecimento que eu tenho, isso aí não vai me fazer. Que ídolo? Existe esse ídolo para o qual você sacrificou isso. É verdade, esse é um conhecimento que me faria caminhar em cima de qualquer coisa aqui. Vamos nos lembrar do Senhor Jesus Cristo falando assim, eu me santifico por eles. Existem coisas que nós deixamos de fazer por causa de alguém mais fraco. Existem coisas que até nos seriam lícitas, não nos faria nenhum mal. Existem lugares, eu tenho resistência suficiente para ir em tal lugar. Mas não é por isso que nós devemos viver. Nós devemos viver em prol de que almas sejam salvas. Por isso, seu irmão escandalizaria em te ver comendo alguma coisa? Sim. Então não coma mais. Seu irmão, alguém diz assim, eu guardo tal dia. Eu não guardo. Não entre em contenda por causa desse dia de guardar ou de não guardar. Santifique-se pelo outro. Quer dizer, renuncie a alguma coisa em benefício do outro. Ajude esse outro. Essa é a visão que se torna uma grande chave para as nossas vidas. Às vezes você vai confrontar as pessoas porque ela come tal carne, ou não come tal carne, ou não... deixa de comer você também. Por exemplo, nós temos os adventistas dos sétimos dias. Não comem carne. Aquela carne não faz mal nenhum. Eu tenho escritura quanto àquilo ali, que não... Atos capítulo 15. Agora, se eu estiver junto com alguém, para ganhar a confiança dessa pessoa, de eu pregar para ela, eu deveria deixar de comer aquilo ali. Como lá em casa, mas deveria deixar. Você vai comer isso? Não, irmão, isso te faz mal? Faz, então não come. Entende? O Senhor Jesus Cristo renunciando coisas só para que ele pudesse cumprir sua missão. Nós estamos vivendo em tempos onde é difícil ver as pessoas se renderem. É difícil ver as pessoas renunciar coisas. Mas eu posso. Mas isso não tem nada a ver. Mas alguém ficará em problema. E aí Jesus disse assim, é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier. Seria melhor amarrar uma pedra de mor no pescoço e se atirar no fundo do mar do que escandalizar um desses pequeninos. Então você observa quão importante é viver uma vida correta, uma vida mais leve, uma vida equilibrada, a ponto de conquistar as pessoas, a ponto de trazer essas pessoas para o seu conhecimento. Então vamos dizer, um dia você deixou de comer tal carne, um dia você deixou de fazer tal coisa em um tal dia, mas aí aquela pessoa confiou em você e você conseguiu mostrar a palavra de Deus. Hoje, quem sabe vocês dois juntos podem comer aquilo que lá atrás deixou, simplesmente por conquistar. É aí que você vai entender São Paulo dizendo assim, eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. Eu me fiz gentil para ganhar gentil. Eu me fiz
judeu para ganhar judeu, embora aqui eu esteja apenas inferindo, né, que Paulo tinha dupla nacionalidade. Mas é isso que tem que haver dentro do Evangelho. Dentro do Evangelho tem que haver um pouco de renúncia. Você não deve, nós usamos uma expressão assim, enfiar goela abaixo das pessoas, nada. Você deve, com sabedoria, santificar-se por alguém mais. Evite determinadas coisas. Vou dizer algo. Todos nós temos falhas. Mas guarde as suas falhas. As pessoas vão saber mesmo. Evita determinadas coisas perto de alguém, porque pode ser que você vá influenciar alguém a um erro. Apenas eu sei que nosso tempo está escasseando-se aqui, mas um pequeno testemunho. Um dia alguém me chamou porque o pai de uma família estava bebendo. Bebendo? Mas o que é isso? O senhor poderia vir? Eu fui lá conversar com aquele homem. Aquele homem estava bebendo vinho, estava envergonhado diante de seus filhos, da sua esposa. E aí ele me disse assim, sabe, foi até um pregador que falou comigo que não tinha problema beber. Aí eu bebo um vinho, comecei um vinhozinho, daqui a pouco estava bebendo. Continuou só vinho, mas bebendo muito, e sim bebedor. Então alguém diria assim, não tem problema, é só não embebedar. Mas é um vinho, é uma coisa essa. Eu disse para aquele irmão assim, eu prefiro errar para cima do que para baixo. Se ele tivesse me perguntado, eu diria assim, não pode, não tome de modo nenhum. Aí eu vou dizer algo aqui. Eu nasci no Evangelho, nunca me embebedei. Tem bebidas que eu não sei o gosto, não sei o que é o gosto de uma cerveja, uma cachaça. Nunca bebi. E quem sabe eu poderia ter na minha casa uma garrafa de vinho, numa ocasião, quem sabe, tomar um vinho com alguma comida ali. Não gosto disso. Eu poderia, ou uma outra pessoa dentro da minha situação poderia. Mas que tal alguém que já foi um bêbado lá atrás, um cálicezinho, uma dosezinha? Então, por que é que nós não podemos nos santificar em benefício de um outro? Deixa de fazer só para abençoar aquele outro. Aquele pregador que falou com aquele pai, não tem problema, chegou a uma condição de que ele mentiu para aquele homem. Mentiu com uma coisa que poderia ser verdade para um outro. Então, eu me santifico por causa deles. Santifique a sua vida por benefício de outro. Quem sabe a sua vida, alguma coisa que você vai fazer, não vai te acrescentar nada, você não se tornará melhor cristão por deixar de fazer ou fazer alguma coisa, mas vai ajudar um outro. Renunciar. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos. Medite nessas palavras. Eu preciso renunciar mais coisas. Eu preciso santificar mais a minha vida. Mas a sua vida está boa para mim, mas não está para outro. Então, para outro, ela terá que ser um exemplo melhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Então a primeira chave do Evangelho aí é você se santificar, é você renunciar para as coisas de Deus. O Senhor Jesus veio nessa terra e renunciou todas as coisas. Ele poderia se casar, ele poderia envolver em outras coisas, mas para ele salvar almas, ele renunciou muitas coisas. E muitas vezes, para a gente trazer a palavra de Deus para outra pessoa, a gente deve renunciar. Ele deu ali um exemplo. Se você for tomar um vinho, dependendo, não tem problema. Mas, se tiver um irmão ali do seu lado, que aceitou Jesus
e aquele irmão tem um problema com bebida alcoólica, e você tomando aquele vinho, você pode estar fazendo aquele irmão cair em tentação. Então é melhor você não tomar aquele vinho, para você ajudar aquele irmão do lado. Então a meditação é essa aí, dessa primeira chave do Evangelho. E vamos partir para a segunda chave do Evangelho. Deixa eu virar lá. Deus abençoe, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar a todos para uma breve meditação nas Escrituras em um paralelo ao mundo em que nós estamos vivendo. Nunca passou pela sua cabeça assim: que loucura! Será que as pessoas não veem que elas estão loucas? Que essas coisas que eles fazem, ou pensam, ou falam, a única explicação seria uma loucura? A mim às vezes passa, com certeza. Mas vamos tomar as Escrituras aqui. Eu tenho 3 Escrituras que eu queria fazer uma conexão aqui. Eu quero ler primeiro Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 9. Depois nós vamos em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E depois eu quero ir a Apocalipse capítulo 18, para nós entendermos algo. Diz assim: e os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa e na sua mão, também o tal que, esse que receber o sinal, beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Então, é um vinho de ira, mas ele não tem mistura nenhuma. O que ele tem? Ele só tem ira. Mas quem é que vai receber essa ira sem nenhuma mistura? Mistura de quê? Mistura de graça, mistura de misericórdia. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo de juízo, mas esse juízo não é um juízo sem nenhuma misericórdia. Nós temos chuva, sol, alimento, nós temos ainda os países, as nações ainda têm governo, polícias ainda têm poder, as pessoas ainda temem alguma coisa. Mas virá um tempo, e esse tempo está próximo, em que os governos não terão mais domínio. Mas vamos meditar comigo. Você tem observado no mundo um poder, uma insuflação para desestabilizar todos os domínios? Vamos olhar para o nosso país. Quem é que manda nesse país? Quem governa isso? Existe gente batendo contra a polícia, a polícia não tem mais domínio. Existe outro tentando fazer a polícia ter alguma força. Mas nós estamos vendo isso. Há um outro poder, e até com leis, tirando de cima dos filhos a autoridade e governo dos pais. O pai não pode corrigir. Eu vou usar a palavra aqui, porque diz a Bíblia. A Bíblia diz: não retire a vara do teu filho. Ora, se você
colocar vara sobre o teu filho, vale dizer, eu vou usar essas palavras porque o profeta irmão Branham usa. Quantos momentos é necessário uma surra numa criança? Como correção, como demonstração de amor corretivo. Já existe leis fazendo com que os pais não tenham essa liberdade. Nós jamais iremos apoiar os excessos. Nenhum pai tem que espancar um filho. Mas existem momentos que você sabe que determinado filho merece e precisa de uma surra. Então, nós já temos isso. Nós também temos uma visão completamente diferente do que eram, por exemplo, os professores lá atrás. É lógico que nós sabemos que há muitos professores hoje que não são professores, eles são militantes de ideologias políticas dentro das salas de aula. Mas um professor, no tempo do meu pai, era uma autoridade que os pais mandavam seus filhos obedecerem, e se esses filhos não obedecessem, você vai se lembrar, as pessoas de mais idade lembram das palmatórias. E eles tomavam ali umas chibatadas dos professores. Nós também temos uma insuflação para que as pessoas não obedeçam mais seus pastores. Claro, o tipo de pastor que existe, verdade, mas existe, tudo isso existe, o policial correto, o pai correto, o professor correto, o governo correto, mas existe uma insuflação para que ninguém obedeça mais nada. Veja bem, essas pessoas que recebem esse sinal, o sinal da besta, a marca da besta, na testa, na mão. Testa fala do quê? Não é de mente, de raciocínio, de aceitação de uma visão, de aceitação de uma ideia. Mão direita não é um companheirismo na testa. Você recebe essa ideia, essa semente, e dar a sua mão de companheirismo para isso. Nós vamos chegar, nós sabemos que está se falando dessa Babilônia, mas quem essa Babilônia representa? Vamos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo, falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, ele disse, olha, ninguém de maneira alguma, no verso 3, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse homem do pecado? É alguém, veja, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu estou trazendo uma meditação e fazendo com você aqui essa conexão. Tudo que se chama Deus, o que é Deus? Deus é tudo de correto. Deus é tudo de harmonia. Todo dom perfeito, toda boa dádiva provém de Deus. Olha para o nosso mundo. Tudo que é adulterado, tudo que é errado tem sido promovido, tem sido destacado. Pega só a música, por exemplo. Os verdadeiros músicos, instrumentistas, cantores bons, quem sabe cantar tem tido pouco valor. O valor está nas depravações, na imoralidade. Artistas que ganham dinheiro são aqueles mais imorais. Percebe isso? Tudo que se chama Deus, todo dom perfeito, toda boa dádiva. Olhe para as artes. O pintor que pintou tal coisa. Não, agora é grafite, é pichação, Não, isso é o que
A arte plástica é aquilo que o artista pensou. Pensou nada. Não tinha uma expressão de nada ali. Você percebe? Um poder que se levanta contra tudo se chama Deus. Quando você olha para um quadro, de uma paisagem, uma coisa verdadeira, não te encanta e te faz lembrar de Deus, então um poder começa vindo, fazendo com que as pessoas larguem tudo que é verdadeiro, tudo que é Deus, tudo que se adora. Por quê? Porque esse poder quer pôr na mente um sinal. Qual sinal? Sua visão, sua doutrina, sua maneira. E qual que é a sua maneira? Nós poderíamos ir lá em Ezequiel, capítulo 28, que é levantar um reino acima do reino de Deus. Ah, nós estamos falando de marca da besta. Sim, sim, marca da besta, na testa, na mão. É, tudo que é Deus, esse poder se levanta contra e vem adulterando, e vem corrompendo. O que é corromper? Corromper é fazer que uma coisa que tem um estado original vá perdendo esse estado, seja por degeneração ou por adulteração daquilo. Uma coisa, ferrugem, por exemplo, ela corrói, ela corrompe o ferro, né? Aquele ferro tinha uma estrutura e a ferrugem o corrompeu, o destruiu. Mas a adulteração Emanuel, de uma bispo, semente boa noite. é uma corrupção. Não é? Então, todas essas coisas vêm de um lugar. E esse lugar traz uma marca. E essa marca ela é uma aceitação. Agora, por que as pessoas aceitam? Elas aceitam. Veja, qual que é a ação desse homem do pecado que se opõe contra Deus? A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, as pessoas que não receberam o amor da verdade, o que acontece? Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Lembra que eu falei? Você já pensou, meu Deus, como é que essas pessoas não veem que isso é errado? Isso é loucura. Receberam uma unção para crer a mentira. Será que as pessoas creem mesmo que esse tipo de coisa é certo? Será que a pessoa crê que isso é bonito? Será que a pessoa não vê que isso é errado? Às vezes não. Olhe para o mundo. O mundo, um país vai lá guerrear com o outro. Ele acha que aquilo é certo. Um monte de gente se levanta. Não, é isso mesmo. Um outro se levanta também e acha que ele tem o direito de fazer tal coisa contra tal país. Não, isso é certo. Alguém se levanta e diz, eu posso fazer isso porque me foi dado um poder. Meu Deus, o mundo está louco, o mundo está louco. O nosso país está louco, sim. Nosso país está em guerra de poderes. Nosso país está em guerra de ideologias. Nós estamos vivendo uma guerra há quanto tempo nesse país? De extremos, de lados. Nós estamos vivendo guerra de que eu penso assim e o que eu penso é soberano. Portanto, eu posso fazer tal coisa. Veja a política, veja os poderes, veja a economia. Mas isso não é só aqui. Os Estados Unidos estão vivendo essa guerra, a Europa está vivendo essa, a Ásia está vivendo essa guerra, as nações estão vivendo essa guerra. Gente, mas ninguém percebe que isso é errado? Não. Por quê? Por causa de um sinal em suas testas. O seu conhecimento está bloqueado para ver a verdade. Não se consegue enxergar a verdade, por isso Deus lhes enviou a mentira
tira, eles conseguem ver que isso é assim. Nós vamos resolver assim, nós vamos resolver. Vai resolver mesmo. Um lado parece estar completamente errado e o outro traz algo pensando que vai resolver. E aí, é onde nós iríamos aqui. Eu sei que nosso tempo é pouco para falar disso aqui nas chaves do Evangelho, mas chave é para abrir, não é? Então vai abrir o nosso pensamento, a nossa meditação, para entender que essas coisas estão aqui. Olha só, capítulo 18 de Apocalipse, o verso 24. Da onde que aquele anjo mandou? Sai dela, povo meu, não é? O anjo advertiu, olha, as pessoas vão receber, deixa eu só pegar as palavras ali do anjo, disse assim, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, esse tal vai beber do vinho da ira de Deus. Lá no verso 4 de Apocalipse, capítulo 18, olha só. Ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Quer dizer, existe um povo que consegue sair. Para quê? Para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Agora, lá no verso 24, nela se achou o sangue de todos os profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Observa, todas as mortes estão computadas nessa Babilônia. Quem é essa Babilônia? É essa mulher que recebe esse homem do pecado. Quem é esse homem do pecado? Satanás encarnado. Por que ela leva toda a contagem dos mortos? Porque ela incrustou nas pessoas essa condição de que pode matar. Guerra por isso, guerra por aquilo, morte por corrupção, morte por desenvolvimentos tecnológicos, morte por enfermidade, morte por guerras, morte por religião, morte por tudo. Meu Deus, as pessoas não veem isso? Não. Entende? Aqui é que nós precisamos entender que muitas coisas que nós pensamos que vai vir um dia, está entre nós, já tomando corpo. E Deus nos abre a sua palavra com chaves escriturísticas para nós entendermos. Meu Deus, isso aí já é ação apocalíptica, escriturística, que nós já estamos vivendo. Agora, nesse mesmo tempo, há um povo. Em todas essas escrituras nós vimos um povo sendo advertido, sendo chamado para um lugar diferente. Aí você observa assim, que graça. Eu estou daqui, olhando esses acontecimentos. Se eu estou de um lugar, olhando esses acontecimentos, quer dizer que eu não estou envolvido nisso. Eu saí. Não tenho a minha mão de companheirismo e nem tenho esse sinal me marcando. Por quê? Porque o Espírito Santo, como o selo de Deus, já veio e pôs também uma marca sobre mim. E isso me tirou desse mundo, ainda no mundo. Estamos no mundo, mas nós cantamos um hino aqui, de um lugar sobrenatural, em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face. Nós estamos vendo Deus, como? Na sua palavra, mostrando-nos os acontecimentos, os eventos atuais, nos nossos dias, como escrituras que estão se cumprindo no nosso dia. Irmão, é uma graça maravilhosa essa fé que nós temos, que você tem. Que se você ainda não tem, receba essa fé sobrenatural na palavra de Deus, essa mensagem que nós estamos
pregando, lutando para que as pessoas vejam. Há um anjo de Deus chamando o seu povo. Sai dela, povo meu. Você que é inscrito aqui no nosso canal, sabe que nós pregamos disso em Por que não somos uma denominação? Creio que nas chaves do Evangelho nós temos 3 ou 4 vídeos exatamente sobre isso. Esses sistemas mundiais, tudo isso é uma besta. Em forma de sistemas, de impérios, de religião, de governos, juntando o seu povo. E Deus tirando o povo dele do meio desse mundo. Que Deus te abençoe e medite nessas escrituras. Deus nos dando a oportunidade, nós vamos trazer um pouco mais, e isso vai clareando a sua visão para que você entenda. Eu não posso ficar aqui, ou, graças a Deus, Deus já me tirou daí. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilhe com ele. Então que Deus possa abençoar vocês aí do outro lado. Espero que a chave do Evangelho possa estar ajudando vocês a entender a nossa percepção cristã, né? Nós vemos as pessoas no mundo, a gente olha para as pessoas, a gente fala, meu Deus do céu, essas pessoas estão loucas, porque as coisas de Deus é loucura para o mundo, e as coisas loucas do mundo é loucura para Deus. Então a gente observando os poderes, as religiões, as políticas, o ser humano, ele muitas vezes, eles acham que eles estão certos, como o meu pastor falou. Eles vão guerrear contra outro país e eles vão ali achando que eles têm autoridade, que eles estão certos daquilo. E você olha, tantas pessoas que morrem, tantas pessoas envolvidas naquilo, e você fala, essa pessoa está louca. Então o mundo está fazendo loucuras que nós que somos separados das coisas de Deus percebemos. E muitas vezes as pessoas que estão no mundo não veem isso. E isso pode significar a marca da besta na mente da pessoa, no seu cérebro. Então você precisa estar marcado com o Espírito Santo para você perceber essas coisas e não estar agindo como o mundo está agindo, né? Então eu espero que essa mensagem possa estar ajudando vocês. Eu não vou entrar muito no assunto porque no decorrer do tempo que eu for trazer essa chave do Evangelho, com certeza quem estiver me acompanhando vai começar a abrir a sua mente. E você vai perceber que tem coisas que você não via e você vai passar a ver. Então não adianta eu falar muito, porque ainda você precisa escutar mais as coisas de Deus para que o Espírito Santo venha abrir a sua mente. Porque muitas vezes as pessoas estão cegadas por causa do mundo. E que Deus possa abrir sua mente. É o que eu peço, né? Então o intuito dessa live é despertar as pessoas mais para as coisas de Deus. E que as pessoas possam entender que esse mundão é totalmente ao contrário das coisas de Deus. Mas para isso, depende da pessoa escutar mais coisas de Deus e de ir caminhando no caminho do Senhor. Então a live, o propósito dessa live é isso, é te trazer revelação, abrir portas para você poder compreender as coisas de Deus. Então uma boa noite para cada um de vocês, espero que a live possa ajudar vocês aí. Então Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus.
Então eu vou encerrar a live aqui. Geralmente eu encerro primeiro no Instagram, depois eu encerro no TikTok. Aqui. Vê se pode um negócio desse aqui, ó. Dormindo. Então, uma boa noite aí pro pessoal do TikTok.